Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso episódio de hoje do podcast da Icrotech. Meu nome é Felipe Lima, eu sou do marketing e eu estou aqui com dois dos nossos especialistas, o Murilo Bizin, que é Chapter Leader de Customer Engagement na Icrotech, e o Felipe Gallinari, que é Chapter Leader de Data and Analytics. Tudo bem, pessoal? Olá, bom dia, Felipe, o Lima e o Gallinari aqui hoje com a gente. Muito prazer estar falando com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso conhecimento e da nossa experiência aí nos projetos com a Icaro. Legal. Beleza, bom dia pessoal, eu sou o Gallinari aqui, vai ser um prazer, muito obrigado antes de mais nada pelo convite aí, do marketing aí do pessoal, acho que vai ser muito bacana esse bate-papo nosso aqui, espero que seja produtivo nessa nossa conversa bacana. Legal. Pessoal, para a gente começar, eu queria que vocês primeiro falassem um pouco do que vocês fazem lá na Icrotech. Então, o que é o Chapter de Customer Engagement, o que é o Chapter de Data and Analytics, nomes bonitos, né? Então, queria que vocês falassem um pouco o que é e aproveitando, já trouxessem um pouco daquilo que vocês têm percebido, qual é o movimento que tem acontecido desde o começo do ano com essa chegada de pandemia nos projetos. Com certeza isso deve estar impactando demais a vida de vocês aí, liderando o chapter de vocês. Mas eu queria saber um pouquinho mais para a gente dividir com o pessoal. Bom, os chapters são uma forma da gente se organizar através de especialidades, né? Então, o meu time de Customer Engagement tem profissionais com um perfil mais voltado para projetos relacionados ao atendimento de usuário, né? Então, a gente tem profissionais que são capacitados em tecnologias baseadas em inteligência artificial, né? Uma delas é utilizada para a construção de assistentes virtuais, entre outras que a gente também utiliza, tem outras ferramentas também, e com a parte de user experience, né? Porque quando a gente está lidando com atendimento ao cliente, é muito importante que a gente esteja bastante atento com a experiência do usuário, né? Com o engajamento dele. Então, esse que é o chapter de Customer Engagement. Agora eu passo a bola aí para o Felipe Gallinari complementar como que é o chapter de Data Analytics. Tá, antes de mais nada, acho que é legal também falar que os chapters, quando a gente diz aqui, a gente está numa área maior, né, de engenharia, então a gente basicamente está entregando projetos, né, é diferente, por exemplo, se tivesse um chapter numa área de pré-vendas, etc. Então aqui a gente está sempre falando em projetos entregáveis, né, atendendo o cliente final, o cliente da Icaro, né, no caso. Então, o nosso chapter de Data and Analytics, o nome já é meio indicativo, mas a gente mexe com a parte de dados em si, né? Então, desde a parte de armazenamento de dados, né? A gente apresenta dentro do nosso chapter o pessoal que faz tanto a gestão de infraestrutura de dados, né? Os DBAs, famosos DBAs, quanto o pessoal que faz análise de dados também. Aí a gente pode dividir em três grandes mundos, né? O pessoal que faz o BI, né? Business Intelligence, que é a parte de dashboards, de relatórios e assim por diante, em cima dos dados já existentes. Tem o pessoal que já mexe mais com engenharia de dados, que é quem está construindo esse pipeline, essa infraestrutura, para que a gente consiga tirar esses relatórios, esses dashboards, né? Então, o pessoal que mexe com transformação de dados, né? Hadoop, Big Data, assim por diante. E também, mais recentemente, a gente tem a parte de analytics, né, que são os nossos cientistas de dados, né, que mexe com machine learning, a parte de predição, diagnosticação de problemas e assim por diante. Então, tira valor em cima de um dado histórico, né, ou cria informação a partir de um dado histórico. Então, tentando resumir bem aí, são esses três grandes mundos que a gente ataca aqui em Data Analytics. Legal. E o que você tem visto aí, Gallinari, desde o começo do ano nos projetos? Tem mudado muito? Essa questão de pandemia, ela tem afetado bastante os projetos? De certa forma, sim. Eu acho que a parte de dados, nem tanto, mas ela acaba sendo, não diretamente, vamos dizer assim, um pouco melhor, mas indiretamente a gente acaba sendo impactado, sim. Tem um caso muito interessante, né, que a gente percebeu durante a pandemia, inclusive vindo de um dos projetos ali de Customer Engagement, né, que a gente está fazendo o apoio da parte de dados nesse projeto, a gente percebeu que houve um aumento gigantesco na parte de interação
com o assistente entregue ali pela parte de Customer Engagement. E isso acaba impactando também a volumetria de dados no fim do dia, né? Então, todos os dados que são gerados através dessas interações, a gente precisa tratar, massageá-los, para que eles consigam chegar numa camada visual ou assim por diante. Então, a gente percebeu, sim, que principalmente no início da pandemia, lá na segunda quinzena de março, primeira semana de abril, foi onde a gente teve o maior impacto de um boom de atendimentos, né? Acho que de todos os lados. Então, isso acabou impactando, sim, a nossa forma de ver a volumetria desses dados, né? A gente percebeu que a gente tinha uma concentração, né, que já conversava, a gente tem um histórico, vamos dizer assim, de menos interações e, de repente, a gente percebeu que teve um boom. Então, a gente teve que tomar ações do tipo de, nossa, será que a nossa infraestrutura está adequada? Vamos ter que aumentar? Vamos ter que reduzir custos de algum lugar, né, para equiparar isso e tal. Então, sim, a gente teve alguns contratempos, vamos dizer assim, que tomaram bastante nossa energia para que tudo ficasse normalizado. Hoje está tudo em dia, mas a gente passou por um pequeno alvoroço, vamos dizer assim, que aconteceu principalmente por conta dessa confusão, né, dessa parte enigmática que a pandemia traz, né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu não consigo? Então, eu vi que o pessoal procurou mais ainda esses canais digitais e isso acabou impactando a gente. Muito legal isso daí que você está falando, Felipe, porque isso mostra um dos principais benefícios que, quando a gente está implantando um projeto de assistente virtual, né, a gente costuma falar bastante para o cliente que ele dá essa flexibilidade, né? Porque ele é uma solução que ele está preparada para aguentar picos de utilização de uma hora para outra, né? Picos repentinos, que é igual o que a gente está passando nesse momento, e vocês aí que trabalham com essa parte dos dados conseguem mostrar isso e visualizar isso através dos dashboards, né? Então, é um ponto positivo até para a gente falar, olha, tá vendo? Não era discurso de vendedor, né? Não é papo de vendedor, é realmente um ganho que a gente tem quando a gente utiliza. O mesmo não acontece quando a gente está falando de um call center, né? Porque a gente sabe, um call center, né, que é a forma tradicional de realizar esse tipo de atendimento, ele tem as limitações dele, tem o número de atendentes lá, a partir do momento que todos esses atendentes são ocupados, todo mundo vai ficar na fila. O mesmo não acontece quando a gente está trabalhando com assistente virtual, isso é muito bacana. Então, esse trabalho em conjunto aí entre os de Customer Engagement e de Data Analytics tem feito a diferença, aí, principalmente nesse projeto, mas em outros que a gente também tem dentro da Ícaro, especificamente. Legal, então isso significa que essa pandemia te deu mais trabalho, né, Bizinho? Sim, mas é importante a gente ficar até mais motivado porque a gente enxerga ainda mais valor no que a gente está fazendo aqui no dia a dia, né? E o próprio cliente também consegue enxergar mais valor ainda no projeto que ele contratou. E o nosso objetivo aqui dentro da Ícaro é esse, né? Que todos os nossos clientes estejam satisfeitos com o nosso trabalho e estejam enxergando o valor no que a gente está fazendo. Né? E acho que isso deixa a gente muito, muito feliz mesmo. A gente sabe que ninguém gostaria de estar passando pelo momento que a gente está passando. Uhum. A gente sabe que isso é passageiro, em algum momento vai voltar. E a gente fica feliz de ter colocado os nossos clientes à frente de muitos dos concorrentes deles, né? Nesse sentido de satisfação do cliente, né? Porque querendo ou não, eu mesmo tive experiências com alguns dos serviços que eu tinha contratado aqui que eu não tive um canal adequado para fazer a pausa, né? Eu nem queria cancelar o serviço, eu queria pausar porque eu não estou utilizando ele nesse período, eu não tenho impedido de utilizar esse serviço. E eu tive uma experiência ruim, né, justamente porque ele não tinha esse canal de primeiro contato ali já para me direcionar, talvez, né, que é o que a gente conseguiu entregar, principalmente nesse projeto que o Felipe Gallinari está se referindo aqui. Então, isso provavelmente para mim, falando pessoalmente agora, me deixa com a pulga atrás na orelha se eu continuaria com esse serviço contratado depois que tudo isso passar, pela experiência ruim que eu tive. O mesmo não aconteceria se eu tivesse tido uma experiência satisfatória, né? Talvez eu até quisesse utilizar mais esse serviço depois. É legal isso que você
Desculpa, Galinari, pode continuar. Não, eu ia colocar um que é bem legal esse ponto aí, que vai muito de encontro ao que o seu chapter trabalha, né, de user experience, né, a experiência do usuário conta muito, né, nessa hora aí de decidir se você vai ficar com esse serviço ou com o da concorrência, né, acho que esse que é o ponto que eu ia colocar. Vai lá, Lima. Não, legal. Na verdade, a minha pergunta mais aqui é, com essa mudança toda que você está trazendo, né, Bizinho? Existe você notou uma mudança de comportamento nos projetos, no sentido de aumentou a procura de projetos que tragam esse novo canal de atendimento? Sim, sim. O pessoal está ainda mais preocupado com esse canal, né? De ele estar funcionando bem, de ele estar atendendo os usuários. E a gente depende muito do time do Felipe, né? Porque como que a gente consegue aprimorar ainda mais a experiência dos usuários? É através dos dados, né? Então, conforme a gente vai analisando os dados, a gente consegue observar pontos de melhoria e entrar num ciclo ali de melhoria contínua, né? Então, hoje o que a gente viu? Que muitos clientes eles estão com um número maior de demandas do que o que eles têm contratado ali, né? O escopo que a gente tem de horas contratadas, de profissionais ali, o tamanho da equipe está tendo dificuldade para atender no tempo que eles gostariam. Então, isso indica um aumento da demanda e um aumento dessa preocupação, né, porque eles enxergaram o ganho. Eles sabem que eles não conseguiriam estar atendendo o número de pessoas que eles atenderam nesse curto período de tempo sem ter esse tipo de tecnologia rodando lá. Então... Legal. Deixa eu também colocar um ponto aqui, que acho que é interessante ser levantado. Assim, a gente percebe que, principalmente projetos que tratam de atendimento físico, né, por exemplo, o URA, né, o Bizinho comentou do call centers, né, call center, você vai falar com uma URA que vai levar um tempo para você chegar no atendente, às vezes 5, 10 minutos, né, e aí você vai ter que falar com um humano, que muitas vezes era alguma coisa rápida, que poderia ter sido automatizada por um serviço digital, né, por um assistente virtual, como a gente está colocando aqui. E tem um dos projetos também que a gente entregou recentemente, até agradeço aí ao pessoal de Customer Success que levantou esses dados, né, junto a esse cliente, que foi um número bem interessante. Eles disseram, né, que durante o tempo de pandemia, que foi quando a gente implantou esse assistente virtual lá e começou a metrificar, né, e medir os ganhos, que de todo o atendimento que era direcionado para a URA, agora apenas 40% ainda se faz ali. 60% desse atendimento foi migrado para o chatbot, né? O assistente virtual que fica ali no portal deles, no portal principal. E é claro, por conta disso, né, dessa migração, né, desse êxodo que está acontecendo da URA, né, do canal físico para o canal digital, a gente percebeu que sim, esse boom de novos dados que para a gente é muito, muito bacana, porque a gente pode analisar depois, entender melhor o perfil do usuário. Muitas vezes a gente não tinha como fazer isso na URA, agora a gente já tem, né, porque o usuário faz login no site, você consegue puxar todo o histórico dele para ver se já tentou antes, não tentou, enfim. O Analytics aqui, o limite é o céu, né, a gente pode fazer muita coisa bacana através desses dados. Isso viabiliza aquela famosa experiência omnichannel, né, que é um termo que está bem alta ultimamente, que não importa o canal que o cliente está utilizando ali, é importante você saber por onde ele já passou, se ele já indicou alguma coisa em algum outro canal, antes de iniciar o atendimento e pedir para que ele informe tudo aquilo que ele já informou no outro canal. Então, esse ponto que você colocou é bem, bem importante mesmo, viu, Galinari? E aí, até pegando um ponto que é até um termo que a gente mesmo às vezes acaba se confundindo, né? A questão do chatbot com assistente virtual. Eu ia perguntar isso. O chatbot, no fim, ele é um canal que é mais popular, né, via texto. Mas a definição do chatbot é que ele automatiza alguma coisa. Mas um assistente virtual, ele está embasado ali com algo a mais, né? Ele tem uma inteligência
artificial por detrás ali, que possibilita, diferente de um chatbot tradicional, que ele entenda o contexto que o usuário está falando, entenda características de qual que é a intenção real do usuário. Quais são as informações nessa frase que ele me mandou aqui que são relevantes, né? Isso não é viável dentro de um chatbot tradicional, né? Então, por isso que a gente sempre usa o termo de assistente virtual aqui dentro da Icaro, que a gente realmente constrói essa experiência, né, utilizando serviços de inteligência artificial, né, para conseguir extrair todos esses insights, né, e conseguir atender melhor os usuários, né, coisa que um chatbot mais simples, que às vezes a gente acaba encontrando no mercado, não consegue e prejudica essa experiência. Isso até é ruim para a gente, porque meio que... Acaba generalizando, né? Você fala, não, a chatbot não funciona, mas eles não experimentaram ainda um assistente virtual, né? Essa que é a linha. Isso. Bem colocado. Legal. Porque, exatamente, a diferença entre a pergunta que eu ia fazer é, tá bom, mas qualquer chatbot, qualquer assistente funciona do jeito que a gente está dizendo? E pelo que vocês estão respondendo é não, né? A verdade é que existe um trabalho por trás que é feito, todo um estudo que é cuidadosamente levantado para que a forma de interação, que é o chat, né, possa fazer o trabalho como se fosse um humano. É isso? É isso. A ideia é que a gente seja o mais próximo do humano possível. A gente sempre toma cuidado para não deixar que o usuário saiba que é um humano também. Porque quando ele percebe que não é humano, isso pode deixar ele insatisfeito. Tá? Uhum. Então, nosso foco é sempre tornar a experiência o mais humana possível, o mais parecida, até para ele poder se expressar da forma como ele se expressaria, como a gente está batendo um papo aqui, né? É uma conversa. A gente está conversando. Então, quando a gente está construindo uma experiência de um assistente virtual, a gente está muito preocupado com fazer essas coisas conversarem. Então, tem o caso da pandemia. Como que a gente faz isso de uma forma que seja uma conversa ali, né, dentro do assistente? Que formas que os nossos usuários vão utilizar para expressar que eles querem fazer um cancelamento por causa da pandemia e não por conta de outro motivo, e eu já direcionar ele para um fluxo específico que já vai atender esse tipo de situação, ou de repente dar opções, falar, olha, a pandemia é algo passageiro, em breve a gente vai normalizar, você não precisa cancelar seu serviço. Então, esse que é o principal diferencial aí de um assistente virtual para um chatbot tradicional ali. Pelo que eu entendo, Bizinho, aí você me ajuda, um chatbot tradicional, ele normalmente não consegue executar algum tipo de ação que um assistente consegue, né? E isso também traz um diferencial significativo para quem usa e para a empresa, para aquele que está fornecendo aquele serviço, certo? Sim, também tem esse fator, né? Muitas vezes eles ficam restritos ao famoso FAQ, né, perguntas e respostas. Então, um assistente virtual já não, ele consegue fazer realmente ações que um humano faria, né, então ele consegue puxar informação de outros sistemas, né, consolidar isso para o usuário, às vezes até executar o próprio cancelamento, se for o caso, ou adiar alguma coisa que o usuário deseja por conta da pandemia. Então, às vezes até abrir um chamado. Então, esse é o grande diferencial realmente do assistente virtual. Ele consegue executar tarefas que antes só eram possíveis através de um humano. Inclusive, ele consegue fazer o encaminhamento para um humano, se assim julgar necessário, né? Então, com o cruzamento desses dados que a gente trata lá com a equipe do Galinari, a gente conseguiria, assim que um usuário começa a interagir com o nosso com o nosso assistente virtual, já identificar que ele está insatisfeito, que ele já tentou resolver o problema dele por outro canal, e ao invés de entrar no fluxo automatizado do assistente virtual, às vezes já encaminhar ele para um humano, né, um humano às vezes com uma expertise maior ali, ou que já vai saber tratar melhor aquele assunto que a gente sabe que é o que o usuário vai falar com base no histórico, já encaminhando todo esse contexto para esse humano, para que na hora que ele inicie o atendimento, ele já tenha todas as informações necessárias para deixar o cliente o mais satisfeito possível. Legal. Uma das coisas que eu sempre vejo o pessoal falando o chatbot, né, um assistente virtual, ele vai resolver todos os meus problemas, porque ele vai aprender as coisas.
É assim que funciona, Galinari? É só eu ter um chatbot pronto lá, e aí uma hora ele vai aprender tudo que ele precisa responder? Não, boa pergunta, bom ponto, na verdade. Muitos clientes têm essa ideia e acabam se frustrando com outros players que não explicam no começo já da interação que, na verdade, não. O chatbot ou o assistente virtual, que a gente respondeu a diferença agora, né? O assistente virtual, ele é uma inteligência artificial que você precisa ensinar o que ele vai responder, né? Ou seja, a gente tem um termo técnico para isso que é o treinamento, né, Bizinho? Qualquer coisa, se eu estiver falando uma besteira aqui, você me corrige, tá? Então, você vai ter ciclos de treinamento para que ele possa aprender melhor a falar sobre determinado tópico ou assunto e assim por diante. Assim que a gente, normalmente, né, a gente vai fechar um projeto, a gente quer colocar um piloto no ar, a gente vai fazer uma gama bem pequenininha disso, né? A gente vai entregar um projeto ali e falar assim, então eu quero que o meu assistente virtual fale sobre reset de senha e qualquer outra coisa bem simples. Uhum. Ok. Só que lançou para o produto em produção, né? A gente já está coletando esses dados. Essa aqui é a parte importante, né? A gente tem que ter, né? A infraestrutura de dados muito bem desenhada, né? Para onde é uma base relacional, não relacional. O tempo de resposta é crítico nesse caso, né? Eu preciso responder o mais rápido possível. Eu preciso ter sessão, né? O contexto do que ele fala em memória ou não, pode ser algo menos real time, enfim, vai depender muito da necessidade do negócio do cliente, né? Mas a partir do momento que entrou em produção, opa, vai lá. Não, só ia complementar, Felipe Galinari, que a gente tem até termos específicos para lidar com essa estratégia que você está pontuando muito bem aí, né? Que é o famoso short tail, long tail. Então, sempre que a gente vai iniciar um projeto de assistente virtual, a gente tem que deixar claro para o cliente que com uma estratégia de short tail, ele vai conseguir resolver 80% dos problemas dele, né? Então, da carga que ele tem sobre um call center, por exemplo, ou sobre uma equipe de back office, com 20% do esforço ali, tanto do time dele quanto do nosso esforço como desenvolvedor. E os outros 20% a gente vai gastar 80% do esforço. Então, até um ponto que é importante a gente colocar, bem isso que o Felipe falou. Às vezes um processo simples, né, como um reset de senha, que é o que é mais demandado ali, que é o que gera algo recorrente, que vai fazer com que o time às vezes pare para fazer algo que poderia ser automático, é um caso ideal para a gente trazer para cá, ao invés de um cenário que o cliente vai lá e ele manda um mega textão explicando a história do universo para indicar qual que é o problema dele, e a gente está com a expectativa de responder isso através de um assistente. Então, aí a gente entra no 80% de esforço. Dá para fazer também, né? Só que o tempo que a gente vai precisar para conseguir tratar isso vai ser muito maior. Aí a gente está entrando na cauda longa, né? No long tail ali. Então, eu só queria pontuar isso. E, de novo, os dados, né? Eles são essenciais para a gente conseguir fazer essas análises, identificar o que está sendo demandado ali efetivamente e sempre estar alinhado a essa estratégia de, eu vou atender a maior volumetria possível com o menor esforço possível. Até para determinar, né, quais são esses 20% que resolvem 80%, os dados fazem parte dessa análise, né? Extração desses dados, a própria identificação do que é, o que não é, e também, né, você citou em algum momento aí, Galinari, a questão de metrificação, né, a questão das métricas. Como é que isso funciona? Beleza. Então, voltando ao meu exemplo lá, né? Entrou em produção o chatbot do jeito que o cliente sonhou. Com certeza, os usuários vão tentar mandar mensagens que o chatbot, eu estou falando chatbot, mas vamos entender mais amplo, né? Vamos agora especificar para assistente virtual, que é quem consegue entender e interpretar. Agora, o nosso assistente virtual, ele vai receber mensagens de públicos distintos, né? Muitas vezes não foram mapeadas algumas perguntas, alguns temas que ele deseja falar. E aí, como que a gente sabe se esse tema que aquele único usuário mandou até agora é importante ou não? Bom, ou você lê todos os logs, né, que é algo que no começo é tranquilo, né, quando você tem 10 usuários, a hora que começa com 100 usuários, 1.000 usuários, 1 milhão de usuários, já fica algo inviável, né? Então, tendo uma boa base de dados, né, uma boa estratégia de
visualização, né, de dados para a camada de... Só um minutinho. Apareceu uma mensagem aqui para mim. Voltando aqui. Então, tendo essa camada de dados bem estruturada, a gente consegue prover para o analista de BI, né, de Business Intelligence, ou o pessoal de curadoria que vai curar, né, esses dados, insumos para que ele veja que tem um tópico específico que, sei lá, apareceu em 5% das mensagens e o nosso assistente virtual ainda não foi treinado em falar. Aí ele vai alinhar isso com o PO do projeto, com o owner, né, do assistente virtual, e vai entender se realmente é algo interessante que seja adicionado. Então, a importância dos dados aqui é realmente essa, trazer mais relevância a tópicos que ainda não foram abordados, né? Então, você pode, inclusive, gerar um backlog para a esteira lá de quem está desenvolvendo o assistente virtual, ele vai implementar, vai estudar, vai treinar o assistente virtual nessa linha. E também a importância para quem é os stakeholders que estão bancando esse assistente virtual de ter KPIs sólidas do quanto isso está impactando positivamente o negócio, né? Então, se eu não tenho os dados para medir isso, eu não consigo depois provar o quanto que a gente conseguiu reduzir de custo ou aumentar de engajamento com os nossos clientes e assim por diante. Então, essa que é a maior importância, né, de ter bem estruturado desde o começo do projeto como vai se dar essa armazenagem de dados, né, como que a gente vai guardar esses dados, para que no futuro a gente consiga trazer informações, cruzar com outros sistemas, né, muitas vezes, quando a gente fala de omnichannel, a gente precisa ter o contato, né, ali, né, com abertura de chamado, uma abertura de OS ou de chamada de TI, enfim, você precisa ter essas conexões para que você consiga também trazer mais valor nas análises que a gente vai sugerir no futuro, né? Então, quando a gente fala de KPI de chatbot, uma muito importante é a retenção do usuário num canal, por exemplo, né? Eu não quero ter um canal que com certeza vai ter um custo associado a ele para manter a infraestrutura rodando, né? O assistente virtual ali também tem um custo de transmissão de mensagem e tal, se ele não está tendo retenção do meu usuário, né? Então, se o usuário final vai lá uma vez e nunca mais volta, para mim, essa é uma KPI muito nítida de que não está sendo legal para mim, né? Agora, se eu vejo que eu estou retendo o usuário ali, né? Toda vez que ele tem uma dúvida, primeiro ele procura aquele canal, ele está migrando, igual eu comentei, né? Saindo de um canal tipicamente mais custoso para a minha equipe, né? Que é ficar atendendo cada um dos usuários, e migrando para um canal digital, onde um chatbot, um assistente virtual, no nosso caso, ele consiga atender milhares de pessoas ao mesmo tempo, aí a conta fechou, aí é legal, entendeu? Mas para chegar até aqui, para a gente ter certeza de que a conta fechou, a gente precisa ter toda essa jornada dos dados ali, né? Ter tudo bem estruturado, desde da obtenção, transformação, carga dos dados, até a visualização, que nesse caso aqui é o mais importante para quem está investindo o dinheiro no assistente virtual. Né? Eu vou pegar outro gancho aí do que o Galinari está falando, que isso é realmente muito importante, né? Tá alinhado, no fundo tá alinhado com os objetivos do cliente que está contratando ali o projeto. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente já tem que estar construindo mirando nesse alvo que o cliente tem com a solução, né? Então, desde a parte da concepção do assistente, do que vai entrar de funcionalidade ali no começo, de como que os dados vão ser estruturados, quais KPIs que vão ser medidos, tudo isso vai resultar no sucesso do projeto, né? Maior ou menor, dependendo de quão bem estruturado isso foi lá no começo, né? Então, acho que isso é bem bacana mesmo, né? Muito importante. Legal. A gente podia ficar aqui falando o dia inteiro sobre isso, que eu tenho certeza que a gente teria muito assunto. A gente não tocou em várias coisas que eu sei que a gente poderia tocar, mas para a gente terminar aqui, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Na verdade, pedir para vocês uma ajuda, né? Se vocês tivessem que dar uma recomendação para alguém que está pensando num projeto desse tipo, de assistente virtual, para automatizar o atendimento, o que vocês dariam de dicas ou o que vocês trariam para eles pensarem
nesse momento de iniciar um projeto desse tipo? Bom, então, até linkando com o que eu estava falando antes, né, ter essa clareza do objetivo que você quer atingir, né, se você já tiver dados, analise esses dados do que você já tem, do processo como ele é hoje, identifique o que funciona e o que não funciona, né. Não acho que esse assistente virtual ele vai resolver todos os seus problemas, porque se você pegar algo que já não funciona do jeito como é hoje e simplesmente colocar ele dentro do assistente virtual, ele tende a continuar não funcionando. Então, tenha uma visão do que funciona e do que não funciona e comece a trabalhar e avaliar mudanças processuais, mudanças até, às vezes, culturais do seu time aí, para fazer essa transformação digital e ir adicionando, né, sempre focando no 80% do resultado ali, né, novas funcionalidades, né, no que você imagina que seu assistente virtual teria de funcionalidade, né. Também considere o que seu cliente espera de você, né, lá na ponta, né, seja ele cliente interno, externo. A gente acabou hoje falando um pouquinho mais de clientes externos, né? A gente sabe que muitas vezes a empresa ela também pode ter clientes internos aí, que são os próprios funcionários, que podem também ser atendidos por uma solução dessa. Né? Então, tenha essa visão. Sempre pense em quem está lá na ponta, em quem que vai usar. Não pense meramente no problema que você acha que precisa ser resolvido. Né? Então, pense quem está na ponta e considere os dados como fatos do que realmente precisa ser feito aí. Legal. Eu vou complementar também, puxar 2 pontos que o Bizinho comentou que eu achei bem importante, né? O primeiro é a regra de Pareto, que é do cauda longa e cauda curta aí, né? Que acho que faz muito sentido para a gente lançar o assistente no mercado. E o segundo que ele colocou, que eu acho que é muito importante, que a gente observou em outros momentos, outras empresas falharem, né? A gente teve que ir lá e ajudar, né, a corrigir muitas vezes assistentes que foram entregues sem muito sucesso, que o principal ponto que eu vejo que quando falha é algo que o Bizinho colocou, é não ter mapeado muito bem o processo, né? Às vezes a gente acha que é só chegar e colocar um assistente virtual para responder um reset senha, mas nem sempre é tão simples assim. Você precisa ver se seu processo hoje está fazendo sentido do jeito que ele está. Às vezes é tão custoso que pode ser que você vai trazer esse custo dentro do seu assistente virtual, sendo que você poderia ter revisto o processo, né, analisado um pouquinho melhor ali antes e trazer ele já mais bem estruturado para dentro desse assistente virtual. Então, esses 2 pontos. E o terceiro, né, só lembrando, a Icaro é parceira IBM e nesses nossos projetos que a gente tem de assistente virtual, todos eles usam a melhor tecnologia que a gente tem no mercado hoje, que é o IBM Watson. Então, minha recomendação pode seguir com o IBM Watson, que você não vai ter dor de cabeça. Legal. Bacana. Muito legal, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui, pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo também, tanto quanto eu gostei. E a gente volta a se falar, tá bom? Combinado. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Um prazer. Aos Valeu, ouvintes, pessoal. se quiserem mandar alguma dúvida, ficamos à disposição. Com certeza. A gente Valeu, vai pessoal. ter aqui no nosso canal algumas opções. Pode mandar o seu e-mail para podcast@icarotech.com, que a gente responde e a gente aceita sugestões também de outros temas e de aprofundamentos que podem sair dessa conversa aqui. Tá legal? Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.